Mais uma vez, meus queridos, espero que todos tenham uma excelente noite, todos estejam se cuidando e indo tudo bem na vida de todo mundo aí. Bora lá. Para quem faz a aula de hoje junto com a aula de tópicos especiais, vai ver que vai existir muita similaridade de conteúdo, tá? Porém, nós vamos abranger de uma forma diferente nas duas matérias. Bom, a seção 1.1 dessa, ela fala assim, sobre a contextualização demográfica e epidemiológica e níveis de atendimento na atenção secundária, e nós vamos falar disso também sobre a atenção terciária. Todo mundo já sabe que a população vem envelhecendo num ritmo muito maior do que a nossa taxa de fecundidade. Antes, na década de 60, mais ou menos, nós tínhamos 2,7% de população acima de 65 anos de idade. E nos anos 2000, isso já subiu para 5,4%, onde nós temos aí uma perspectiva de 2050 chegarmos a 19% da população sendo maior de 65 anos de idade, o que vai superar com isso a taxa de jovens no país. Mas tudo isso é graças a quê? Graças ao conhecimento mais facilitado e avanços de pesquisas e avanços de tecnologia, permitindo uma maior longevidade para os idosos. Bom, nós temos o grupo de doenças crônicas não transmissíveis. O que são essas doenças crônicas não transmissíveis, gente? São doenças cardiovasculares, diabetes, doença respiratória crônica e até o câncer. O IBGE, ele levantou em 2008 uma estimativa de que até 80% da população de idosos no Brasil tem algum tipo de doença crônica não transmissível. Mas beleza, o que a gente vai fazer nisso, né? Como que essas doenças crônicas não transmissíveis são supridas as necessidades dela? Em sua grande maioria, nós temos sempre que lembrar que a atenção secundária é quando nós temos a doença já instalada, porém nós queremos impedir a evolução da mesma, e a atenção terciária é quando nós temos essa doença já instalada, já com um certo grau de evolução, e nós, claro, nós queremos tentar fazer algum tipo de regressão, se possível, ou tratamento e cuidados desses pacientes. Bom, tudo isso não é feito assim do dia para a noite, não é feito sem um apanhado de informações. Nós sempre temos muitos estudos epidemiológicos para ter um levantamento de padrão de morte, morbidade, invalidez e as características que são mais atribuídas ao tipo de população que tem esse grupo de doenças crônicas não transmissíveis. E sempre também é observado, além de dados demográficos, dados econômicos e sociais. Daqui a pouco a gente já vai falar por que é observado essa última parte. Devido ao nosso grande avanço da tecnologia, como nós falamos, tecnologia, ciência e informação, né? Eu gosto de sempre colocar informação. Nós já tivemos uma melhora do quadro de doenças infecciosas, de morte por doenças infecciosas, enorme no Brasil. Como nós citamos a década de 30, vamos voltar à década de 30 novamente. Na década de 30, nós tínhamos que 46% das mortes
eram através de doenças infecciosas. Então, como nós conseguimos avançar nesses tratamentos, nós conseguimos buscar mais curas e ofertar uma maior qualidade de vida com uma longevidade desses pacientes. No ano de 2000 foi refeito o censo e de 46% nós conseguimos cair para 5%. Só que o que aconteceu? Sabe essas doenças crônicas não transmissíveis? Elas aumentaram o número de casos de morte. E na década de 30 nós tínhamos 12% dos casos de morte através dessas doenças. E nos anos 2000 nós passamos a ter 30%. Eu costumo fazer uma análise da seguinte forma, pessoal. Antes nós tínhamos uma certa restrição ou dificuldade à informação. Isso fazia com que o ser humano ele tinha que buscar essa informação nos polos onde ela existia. Ele tinha que se movimentar para executar essa busca. E hoje, com alguns toques numa tela de um aparelho, nós conseguimos a mesma informação que tinha que ser movido. Grupos, feito trabalhos para estar descobrindo aquela determinada informação. Então, o ser humano de 1930 era um ser humano muito mais ativo do que o ser humano de 2000, onde a movimentação para o trabalho, inclusive, né, o trabalho braçal, vamos colocar assim, diminuiu grandiosamente nos anos atuais, tornando a população assim uma população menos ativa, fisicamente falando, e muito mais ativa intelectualmente falando também. Porque como a informação antes era um setor muito dificultoso de se obter, quem tinha acesso a ela conseguia ir atrás de alguma forma. E quem não tinha, muitas vezes, nascia, crescia, trabalhava, formava família ou não, e morria sem ela. Então, antes tinha-se muita dificuldade dessa informação. Hoje nós sabemos que em determinados locais ainda é meio dificultoso por falta de condições financeiras, né, sociais, essas coisas, mas é um número muito menor do que era antigamente. Bom, essas doenças crônicas, ela tem um grande impacto no sistema justamente devido a essa diminuição de atividade do corpo humano. Nós sabemos que, claro, existem muitas pessoas aí que conseguem fazer a sua atividade física, que fazem seus cuidados pessoais, mas hoje também é chamado da era dos sedentários, isso mundialmente falando. Por mais que padrões de beleza falem, não, um corpo malhado é muito melhor do que um corpo não malhado, essas coisas, nós temos uma grande população que, na verdade, ele não se prende muito a esse tipo de pensamento, mas para ter uma condição de vida melhor futura, nós temos uma grande formação de workaholics, de viciados em trabalho. Eu assumo, eu faço parte desse grupo. Esse pessoal viciado em trabalho sempre luta para querer uma condição de vida na sua aposentadoria, que no Brasil a gente sabe que está meio difícil, né, para nós que estamos passando por aqui, mas tomara que um dia dê certo. E os hábitos de vida, eles se tornam dificultosos para que essas mesmas pessoas tenham, talvez, uma vida um pouco mais saudável, para não ter essas doenças crônicas não transmissíveis. Vamos lá, eu quero colocar a seguinte frase para vocês. Existe doença aguda e existe doença crônica. Não existe de forma nenhuma o termo
doença crônica agudizada. Se a doença é crônica, ela é crônica. O que pode ser agudizado é algum sintoma daquela doença. A doença não agudiza, certo? Isso é muita pegadinha de concurso também que eu já vi com esse tipo de questão, tá? Bom, só que para a gente tratar esse nível de doença crônica não transmissível, nós temos que envolver diversos setores da atenção à saúde. Como eu acabei de falar, existe as doenças transmissíveis e as doenças crônicas não transmissíveis. O que a OMS estava falando sobre as condições de agudas e crônicas? Como que tinha que ser, vamos falar assim, como que eles iam, no início, né, que eles fizeram essa definição, como que eles iam separar uma coisa da outra? Eles precisavam de algumas variáveis, né? Então, a primeira variável a ser colocada foi onde uma doença aguda é aquela que ela tem uma breve instauração no corpo com uma resolução, e a doença longa, muitas vezes, ela tem um episódio longo ou até contínuo na vida dessa pessoa. Ah, professor, então quer dizer que alguém que tem uma doença crônica, ele não vai deixar de ter essa doença? Ele pode deixar de ter essa doença sim. Só que existe um fator muito difícil de ser tratado, que é uma coisa que nem nós, nem enfermagem, nem médico nenhum consegue tratar se o paciente não quiser, que se chama mudança dos hábitos de vida. Então, tem diversos fatores que nós podemos fazer o melhor tratamento do mundo, o tratamento padrão ouro do mundo. Se o paciente não alterar os seus hábitos de vida, aquela doença crônica, ela nunca vai melhorar e sempre vai ter sintomas agudizados dela. Esse aqui eu quero explicar melhor num quadro. Depois vocês vão ver por que eu quero falar nesse quadro aí, que é bem mais legal. Bom, vou até ler isso aqui para vocês pegarem meu pensamento. Muitas condições agudas podem evoluir para condições crônicas, como casos de trauma que geram sequelas de longa duração, levando incapacidades que necessitem de cuidados permanentes, como nos traumas raquimedulares. Por outro lado, as doenças crônicas podem apresentar períodos de agudização da doença. Isso está errado. Não é a doença que se agudiza, são sintomas que são agudizados. Eu até fiz abri um chamado, por causa que o livro-texto ele traz essa frase, tá? E nós temos muitos artigos científicos que já definiram o total contrário. Bom, o que define, então, o que precisa na atenção secundária? Na atenção secundária, para tratar essas doenças crônicas ou sintomatologia delas, nós sempre precisamos de serviços especializados, tanto em âmbitos ambulatoriais quanto em âmbitos hospitalares. A atenção secundária, ela anda intimamente ligada com a atenção primária. Por quê? A atenção primária não é uma prevenção e promoção da saúde. Nosso objetivo na atenção secundária não é que a doença, não é pegar aquela doença e deixar que ela não evolua no paciente. Então, para essa doença não evoluir, eu sempre tenho que dar orientações de prevenção dessa doença e como o meu paciente pode promover
essa prevenção. Então, por isso que a atenção secundária e primária, elas andam intimamente ligadas. Por isso que ela é definida até, a atenção secundária, como uma atenção de média complexidade, porque nós temos os nossos diagnósticos de urgência e emergência, serviços médicos, serviços especializados, e sempre nós vamos atuar diretamente nesses casos. Beleza. Aí eu coloquei a definição da Secretaria de Atenção à Saúde para vocês, mas é tudo que nós discutimos até agora. Legal. Essa é a tabelinha que eu queria mostrar para vocês. Lógico, não vou fazer uma leitura absurda dela, até porque leitura acho que todos sabem fazer depois. Aquela definição de mudança que eu falei para vocês entre uma condição aguda, uma doença aguda e uma condição crônica dessa doença, elas foram estipuladas várias variáveis. É até meio redundante isso que eu falei, né? Mas tudo bem. Realmente existem muitas variáveis que alocam o que é ser uma doença em condição aguda e o que é ser uma doença em condição crônica. Como nós demos o exemplo, podem ver lá, variável de início, doença aguda é uma condição rápida e doença crônica é uma condição gradual, certo? Não tendo uma definição de quando essa doença pode ser sanada ou não. Bom, opa, aqui. Beleza. Atenção terciária. Quando nós temos uma doença já instalada no corpo, porém ela precisa de atenção de uma alta complexidade. O que é uma desculpem. O que é uma alta complexidade? É um tratamento onde envolve uma alta demanda de técnicas, né, com altas tecnologias e altos custos, tanto a bolsos de paciente como a bolsos de âmbito de prefeitura, de secretarias de saúde. Por exemplo, dependendo da demanda, muitas prefeituras menores, elas não têm diretamente no seu serviço público o serviço de hemodiálise, por exemplo, né? É um serviço expendioso financeiramente. Então, o que elas fazem? Fazem a contratação através de pregão desse serviço totalmente especializado para que os pacientes daquele município tenham acesso ao serviço. Então, é considerado um procedimento de alta complexidade na atenção terciária. Só que, assim, é fácil ter esse entrosamento, essa conversa, para se evoluir um atendimento rápido numa atenção terciária? Nós já sabemos que não, devido à nossa história política, juntamente com as secretarias de saúde, aos órgãos de saúde. Porque tudo, se nós formos ver assim, em situações emergenciais, até que ele é bem rápido, essa alocação. Porém, em casos de acompanhamento clínico, essas coisas, normalmente é um pouco demorado. Nós sabemos que em quase todos os municípios, exames de alta complexidade têm uma vasta fila de espera de contratação de serviço, para o paciente fazer aquele serviço logo e ter um retorno do seu tratamento de uma maneira mais precisa e coerente. Então, essa é a parte que eu acredito ser até mais dificultosa para os nossos pacientes. O que está evoluindo muito
mas muito que eu falo é muito mesmo, são nos serviços de urgência e emergência, a implantação de novas tecnologias, a implantação de serviços mais dispendiosos, onde antigamente, por exemplo, em altas tecnologias, num pronto atendimento, nós não tínhamos com facilidade um serviço de tomografia computadorizada. Hoje, muitas prefeituras de cidades de médio porte, pelo menos, eles já têm esse serviço, pelo menos, no seu âmbito de urgência e emergência, o que vai facilitar o diagnóstico de muitas doenças e, com isso, conseguir um tratamento mais adequado de uma maneira mais rápida nesse âmbito emergencial. Bom, o que foi inserido também na atenção à saúde, para dar uma alavancada, vamos falar assim, na velocidade de atendimentos, foi o sistema de Manchester, que começou a ser implantado aqui no Brasil um pouco depois de sua criação. Ele foi criado no ano de 94, uma escala de 5 níveis, e logo após isso, acho que em 95, 96 mesmo, alguns lugares do Brasil já começaram a implantar esse sistema, que é um sistema justamente para colocar, né, como preferência alguns tipos de patologia e alguns tipos de atendimento. Com certeza, todo mundo já passou por um pronto-socorro, já viu essa nomenclatura ou já até leu, né, porque nós somos estudantes de saúde, em algum lugar sobre o sistema de cores. Então, nós temos aí o sistema vermelho, que é o emergente, que precisa de atendimento muito rápido, muito rápido, né? Sistema laranja, muito urgente, amarelo, urgente, verde, pouco urgente, azul, não urgente. Ah, professor, eu passei em tal lugar e eram algumas cores diferentes. Realmente existe isso, tá? O sistema de Manchester, ele apenas delimitou que tem que ter esses 5 graus. A parte de colorificação pode ficar a critério de município, desde que sempre emergente seja o vermelho. Tá? Eu acho que essa é a única padronização que o sistema de Manchester realmente exige dessa nomenclatura. Bom, beleza, mas, professor, como que realmente tem que ser organizado isso? Porque se ficar no verbal só, vai ter muito jeitinho brasileiro acontecendo. Não que não aconteça, né? Mas vai ter mais jeitinho brasileiro acontecendo com uma maior frequência, vamos falar assim. Então, dentro dessa atenção terciária, para ocorrer uma padronização melhor, o Ministério da Saúde criou o NIR, que é o Núcleo Interno de Regulação, onde todas as etapas elas são descritas, né, em hospital geral ou hospital especializado, para que seja realmente padronizado os tipos de atendimento. Mas, professor, eu lembro que em uma outra aula que eu fiz com você, você falou que atendimento não pode ser padrão. Não, realmente, atendimento não pode ser padrão, mas ele tem que ser seguido uma linha, assim como nós na fisioterapia, por exemplo, sempre que nós recebemos um paciente, nós não saímos direto para atender ele, nós sempre avaliamos ele primeiro. Então, desses critérios de avaliação, também existe nos sistemas de emergência. Primeiro é avaliado tudo que deve ser tratado e depois sempre existe uma prioridade ao que tratar primeiro. Normalmente é sempre tratado o que leva maior, o que pode levar, né, maior dano ao sistema, é sempre tratado primeiro e com isso vai evoluindo aos menores danos. Eu costumo brincar que isso aí é a teoria do Jack o Estripador, né? É sempre ir por partes. Tudo bom, Eduardo? É sempre indo por partes o tratamento. Então,
Por isso que foi criado o NIR. Vamos lá, vamos continuando aqui. Mas como que é fácil de implantar esse NIR dentro das situações de hospitais, dentro Eduardo, da situação de atenção terciária? Oi, Eduardo, oi. eu estou com uma dúvida aqui, desculpa interromper sua aula, Ah, mas eu precisava saber de você. Como eu faço para gravar essas aulas? Porque, assim, tem coisa que você passa e eu não a- consegui, por exemplo, na aula passada, as aulas entender. elas são disponibilizadas gravadas no AVA, Vanilson. Então, o AVA não está funcionando, você entra no AVA e Ah, dá. sim, eles estão acertando no começo de semestre, Ah, mas tá, porque eu logo, logo acabei já está regularizado. não fiz o seu trabalho, eu só estou tirando essa dúvida porque se eu tiver que Aham. apertar algum botão aqui para gravar, eu Não, gostaria de não, gravar para perder sua aula, entendeu? vocês não têm acesso à gravação, por isso que eu gravo a aula e eu posto lá depois, tá? Vai ser no Teams mesmo? Por enquanto está sendo tudo no Teams. Tá, então depois quando terminar a aula, então daí eu pergunto para você como é que a gente faz com o passar do tempo para eu poder resgatar essas aulas. Tá, Então, aí é obrigada. no AVA. Tá bom. Aí você vai Obrigada. ter acesso no AVA, tá? Tá ótimo. Obrigada, viu, Eduardo? Ah, bora lá, bora lá, bora retomar. Então, como que vai ser essa regularização? Eu sei que tem o NIR, professor, que define aí uma ordem melhor, mas é fácil implantar o NIR dentro desse setor hospitalar, dentro dessa correria aí que é urgência e emergência. Na verdade, para estar implantando toda a normatização do NIR, tem que ter muita estruturação no serviço. Então, normalmente, como o NIR já é uma coisa que está sendo aplicada há alguns anos, vou criar agora, o meu município não tem, né, um setor de emergência ainda, vou criar um novo setor de emergência. Então, eles preferem fazer como se fosse criado do zero, do que pegar algo que funcionava, né, que já estava em atuação, mas fora da padronização, e aplicar isso. Por isso que, assim, muitos municípios, se você for ver, as características de pronto-socorro, as características físicas, elas são até novas, entre aspas, porque é refeito todo o ciclo de processo de admissão de paciente, triagem, essas coisas, para estar recebendo dentro das normas de urgência e emergência. Bom, sempre existe um pilar para fundamentar uma regulamentação, certo? No caso do NIR, existem os 3 pilares de atividade, que são a articulação com a rede de atenção à saúde, as práticas de regulação e o monitoramento. Então, aquele paciente que chegou na nossa atenção terciária para ser atendido, para ser, para receber lá o seu atendimento especializado, ele não sai dali desamparado, ele não vai, não, pegue essa medicação e vai para casa tomar. Não, os pacientes agora, eles estão sempre conduzidos, se, claro, não for uma situação, eu estou com, vamos pensar fora da pandemia, tá? Estou com dor de barriga, eu estou, sei lá, acordei indisposto, sem ser esse tipo de atenção, se for alguma coisa mais plausível de uma avaliação de um atendimento continuado, os próprios pacientes eles saem com consultas marcadas ou já encaminhadas para a cidade de origem que seja, ou o serviço especializado, onde ele vai continuar tratando aquela doença, e o próprio SUS ele monitora o que está sendo feito em outros setores. Mas como que faz isso? Faz via verbal, via malote, via carta? Como que faz isso? Muitas prefeituras estão investindo em sistemas únicos, onde, desde a realização do pronto atendimento, é registrado o que é feito e os serviços que o paciente está passando. É uma realidade em todo o município?
Não, ainda não é uma realidade em todo o município, mas as normativas do NIR estão pedindo que seja implantado o quanto antes em todos os lugares, porque com isso nós vamos deixar de ter um atendimento superficial e nós vamos ver se realmente aquele paciente que chegou com os quadros está dando um segmento no seu tratamento e até por onde está passando. A ideia do Ministério da Saúde para anos futuros é que isso seja feito em escala nacional, tá? O que nós temos que pensar com tudo isso também? Tudo isso não foi criado do nada, tá? As condições crônicas, elas são apresentadas há muito tempo nesses indivíduos. Essas doenças crônicas são apresentadas há muito tempo de ações posteriores e eles sempre são construídos em cima de modelos que já são funcionais em algum lugar. Então, um exemplo é o nosso modelo chamado de modelo de atenção crônica, que foi criado nos Estados Unidos e chamava de Chronic Care Model, onde eles tiveram todo esse dimensionamento da situação complexa e conduziram ele baseado nas comunidades, né, que eles têm lá, ao tratamento continuado a isso, para que, diante de tudo isso, os serviços prestados pela saúde sejam realizados de forma organizada, não tendo uma dispensação de insumos de uma maneira desnecessária e tangindo com isso todas as necessidades dos nossos pacientes. O SUS, então, pegou um modelo que foi criado por Mendes em 2007, a partir do modelo americano, chamado Modelo de Atenção de Condições Crônicas. Mas o que é esse modelo, professor? É justamente isso que eu quero que vocês me falem. Eu não quero nada muito enorme, eu quero apenas uma explicação do modelo de atenção às condições crônicas e como ele funciona. Então, não é uma coisa que vocês precisam fazer 20 páginas de trabalho. Pode ser uma coisa sucinta e direta de uma página, desde que estejam bem exemplificadas. Não esqueçam que o arquivo que vocês me enviarem tem que ter o nome de vocês, o RA e o nome dessa disciplina, por favor. Tá certo, pessoal? Eu espero que todos tenham apreciado aí a aula de hoje e que tenhamos uma boa continuidade nas nossas atividades. Vou estar aqui disponível para vocês até às 22